A gente não deve se apresentar ao Senhor de boca fechada, em silêncio, mas apresentar-se com um som para Ele. E a razão é a seguinte: sabei que o Senhor é Deus, isso é, foi Ele quem nos fez e somos dele. Nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Esse versículo ele mostra toda a possessividade de Deus em nós, toda a propriedade que Deus, como dono, Ele é nosso proprietário, porque Ele nos fez. Nós somos as ovelhas do seu pasto, nós nos alimentamos do seu pasto, nós somos dele. Então vem essa ordem: entrai pelas portas dele com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. E a razão é porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Vamos orar mais uma vez nessa oração. Vamos agradecer ao Senhor por um momento, tudo que Ele fez em 2024, toda a nossa vida até aqui. Pai, obrigado mais uma vez, porque é 26 de dezembro e nós podemos celebrar. Nós vimos a Tua casa, nós já celebramos o Natal, nós dormimos mais uma noite, trabalhamos mais esse dia e já estamos na Tua casa de novo. Obrigado o privilégio de vir tantos dias durante o ano na casa do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em 2023, pela vida de cada um dos irmãos, pelas vitórias na família, em casa, no trabalho, nas finanças, na saúde, a defesa do casamento, a defesa dos nossos parentes, a defesa da nossa saúde, a defesa da nossa vida espiritual, a defesa da nossa fé. Quantas vezes o adversário tentou e o Senhor nos defendeu dos nossos inimigos. Obrigado, obrigado. Alguém celebra comigo, alguém dá graças ao Senhor, alguém diz obrigado, eu estou grato. É 26 de dezembro, eu estou quase terminando o ano, mas eu vim agradecer, eu vim te agradecer, eu vim te dar graças, eu vim celebrar a bondade do Senhor, a bondade do Senhor. Para isso eu estou na tua casa, celebrando a tua bondade nessa noite. Agora abre o nosso coração, prepara o nosso coração para 2024, prepara agora, nessa palavra hoje à noite, prepara o solo do nosso coração, para termos a perspectiva do Senhor, para termos as armas do Senhor, para termos a mentalidade do Senhor, para viver um novo ano. Alguém diz comigo assim: Senhor, não deixa eu viver o ano novo como uma pessoa velha. Então pede aí uma renovação do Senhor agora. Renova-me, restaura-me, vivifica-me, faz em mim algo novo, faz em mim algo diferente, para que eu possa dar um testemunho, que eu seja uma pessoa nova no ano novo, que eu seja uma pessoa nova, renovada pelo Senhor. E eu quero nesse momento declarar o domínio do Senhor nesse prédio. Eu quero declarar o sangue de Jesus sobre a cabeça do pregador e de todos nós, os ouvintes. Eu quero declarar que Jesus domina esse lugar, sua palavra não volta vazia, ela faz o que Ele apraz. Eu libero os anjos, eu reclamo o ministério deles nesta noite de 26 de dezembro. Alguém diz comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é isso aqui. Nós precisamos celebrar o que foi realizado até aqui, tá? Tudo aconteceu em 2023, ou todos os anos da nossa vida até hoje. Sabe por quê? Eu queria falar uma coisa sobre celebração. Toda vez que a gente vai celebrar esse dia hoje é 26 de dezembro, tá? Só que nós já vivemos vários 26 de dezembro. Esse não é o primeiro, tá? Para mim está sendo o 58º. Então já foram 58 26 de dezembro. 58. O que significa que o 26 de dezembro de 2023 só está aqui por causa de todos os outros, porque ele não poderia ser hoje sem o do ano passado. Eu tinha que ter vivido todos os anteriores para poder viver esse. Então o que esse dia significa? Ele significa a acumulação de todos os outros. Então eu queria que você, Deus, sempre que eu vou orar, Ele me lembra a data do dia que eu estou orando. Ele fala comigo: você lembra o dia que você está orando? Você está na minha presença hoje? Que dia é hoje? Ele me faz lembrar que dia é hoje, do mês, do calendário. Eu falo: é o dia 26 de dezembro, Senhor. Então Ele fala comigo: lembra que esse dia só existe por causa de todos os outros que eu já te dei. Então quando você está agradecendo esse dia, não é que você tirou ele de todos os outros e está agradecendo só por ele. Não, você está agradecendo por todos os que já passaram até aqui,
Porque se não fosse aqueles dias, você não poderia estar nesse dia hoje, concorda? Então, se um ano tem 365 dias, quem viveu 50 anos, você já fez a conta de quantos dias você já viveu? Eu já vivi mais de 30 mil dias, tá? E eu celebro a soma deles, eu celebro a acumulação deles, e você deve fazer isso. Então, nós só estamos aqui hoje por causa da provisão do Senhor, que Ele fez tudo o que aconteceu até agora. Ele é o autor e consumador da fé. Esse é o verso de Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é, o Senhor gerou o nosso casamento, Ele gerou a nossa família, Ele gerou a nossa vinda para a América, Ele gerou essa igreja, Ele ajuntou essas pessoas aqui. O Senhor, alguém diz comigo, o Senhor fez todas essas coisas. Então a gente precisa celebrar primeiro o que Ele já fez. Antes da gente correr rápido para o que está diante de nós precisamos parar um pouquinho e agradecer aqui pelo que Ele já faz. Vamos tirar um minutinho nesse momento para agradecer o Senhor pelo que Ele já fez. Alguém, por favor, onde você está, diz para Deus: eu quero agradecer os anos da minha vida, eu quero agradecer os dias que eu já vivi, eu quero agradecer todas as experiências que eu já tive até aqui. Eu só estou vivo hoje porque o Senhor é o autor e o consumador da minha fé. O Senhor fez, o Senhor proveu, o Senhor realizou, por isso eu posso celebrar esse final de ano. Então eu quero te dar graças, junto com os meus irmãos nessa noite. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Agora você não pode celebrar de boca fechada. Se você está de boca fechada, é porque tem uma morte dentro de você. Onde tem vida tem barulho. Onde tem vida tem som. Se você não sente ânimo de adorar na igreja, nem que você não ressuscite, eu só queria que você soubesse, tem morte dentro de você. Se você não ressuscitar hoje, ressuscita no próximo culto. Mas se você não tem ânimo para soltar um som da sua garganta, é porque não está tendo vida dentro de você. A igreja não é a reunião das pessoas mortas, desanimadas. A igreja é a reunião das pessoas que foram ressuscitadas por Jesus, e elas têm um som para dar para Deus. O crente, ele pode olhar se ele tem vida ou morte, analisando a temperatura da voz dele. Se ele não tem ânimo para cantar, para adorar, para dizer glória, ele está morto e não sabe. Só que na igreja a gente não enterra crente morto, a gente deixa ele morto do banco para a gente ressuscitar ele algum dia. Jesus vai ressuscitar ele algum dia. Então continua vindo para a igreja, porque uma hora Jesus vai tirar a morte de dentro de você, vai avivar o seu coração, e aí vai sair um som da sua boca. Ikahaxerebadasai, roboshai. Eu não gosto de igreja morta, Jesus também não, ele não morreu para uma igreja morta, Jesus não ressuscitou para uma igreja morta, ele ressuscitou para uma igreja viva. E aí 50 dias depois ele enviou o Espírito Santo com fogo, uma língua de fogo foi distribuída sobre cada uma deles, e ele levantou a igreja nasceu no fogo. Aleluia. A igreja é do fogo, a igreja é do fogo, ela não é do silêncio, né? Então, nós queremos celebrar as memórias boas. Eu queria que nós pensássemos em todas as coisas boas que aconteceram em 2023, por um momentinho, não vamos demorar muito tempo nesse ponto, mas a gente precisa lembrar de coisas boas que aconteceram esse ano, e eu queria que você sabe, a gente sempre tira foto, e a gente nunca tira foto de coisa ruim, a gente só tira foto de coisa boa. Então o Facebook de vez em quando joga lá, 5 anos atrás, você estava lá, 10 anos atrás, você estava lá. E é bom as memórias, porque nós precisamos relembrar o que Deus fez por nós, e já foi muito. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Vou avisar para minha esposa, que eu não quero morrer hoje. Mas se eu fosse hoje, eu ia feliz. Porque eu tenho vivido cada dia o máximo que eu posso viver. Eu tenho vivido cada dia o máximo que eu posso viver. Todos os dias. Eu não tenho nenhum dia que Jesus chegasse para mim, meio-dia, e falasse assim, vou te levar às 5 da tarde, eu teria que correr para terminar. Eu falo, não, pode levar. Eu estou prontinho. Não deixei nada de ontem para fazer hoje. Não deixei nada semana passada para fazer essa semana. Não deixei problemas para resolver. Não deixei situações, não fiquei acumulando tempo de oração que era para orar semana passada. Eu orei semana passada. Tudo que eu queria fazer, eu fiz semana. Sabe quando você está pronto para ir?
O Espírito Santo mandou perguntar: você está pronto para ir hoje? Você só sabe viver certo se você sabe que pode morrer certo. Você só está vivendo certo se você pode morrer qualquer hora. Se você não pode morrer, tem uma coisa errada com você. Mas se você pode morrer agora, você tem que estar pronto para morrer qualquer hora. Tem hora que eu falo assim, eu estou orando, e eu falo: Jesus, se o Senhor quiser me levar, me leva hoje. Mas ele fala assim: ainda não posso te levar, ainda não. Mas eu sinto que eu estou pronto para ir. Sabe quando você está orando, você sente que você está pronto para ir? E se a gente empolga muito, a gente até quer ir. A gente quer ir. Mas o Senhor, Ele ainda quer que a gente fique um pouquinho. Você está pronto para morrer hoje? Se hoje for o último ano da sua vida, você vai tranquilo? Eu digo para vocês, eu vou. Assim, eu não quero ir pela minha esposa, pelos meus filhos. A Betesda, deixa ela ir. Eu estou brincando. Eu vou amar a Betesda também. Mas deixa eu falar para vocês. Eu, de mim para mim, estou prontinho para ir. Sabe como? Estou prontinho para ir. Eu não deixo um ano terminar sem eu fazer tudo o que eu tenho que fazer aquele ano. Não deixo. Eu não sei você. Não sei se você está... Vou passar esse ano, mas com Deus esse ano foi ó. Ou com a minha família esse ano foi. O meu casamento esse ano foi. I don't know. Mas eu estou pronto. Se você não está pronto para morrer, você não está pronto para viver o próximo ano. Salmo 63, o versículo 6, o salmista diz: quando eu me lembro de ti na minha cama e medito em ti nas vigílias da noite, memórias boas. O salmista está lembrando das obras do Senhor. Quando eu me lembro de ti na minha arabacoxamarabahai. Irmãos, me perdoa, eu não sou a pessoa mais perfeita que tem aqui, não sou, mas eu estou vivendo uma vida muito feliz, irmãos, me perdoa. Eu estou vivendo uma vida muito alegre com Deus. E eu me lembro, quando eu fui deitar ontem, é igualzinho toda noite, quando eu boto a coberta por cima, que eu viro de ladinho assim, que eu falo: Jesus, estou pronto para dormir. Eu começo a pensar nas obras de Deus e começo a agradecer, começo a falar em língua. Eu falei: como é que eu durmo agora? Porque eu começo a adorar o Senhor debaixo da coberta. Eu sei que outras pessoas têm essa experiência aqui. Eu sei que outras pessoas têm essa experiência aqui. Você está deitando, terminou o dia ali, e você vai agradecer a Deus, já orou, mas vai deitar, e você está pensando nas coisas boas, e aí a língua vem, e o Espírito Santo está ali, e você quer continuar orando. Irmãos, esse é o jeito certo de viver. Se Jesus vem de madrugada, só fica o lençol lá, irmão. Você tem que estar pronto, igual Davi aqui, ó. Quando eu me lembro de ti no meu leito. Irmão, do que você lembra quando vai deitar? Porque tem crente que eu vou falar, vem a culpa na hora. Misericórdia. Dorme de consciência culpada. Não é suposto você dormir de consciência culpada. É suposto você dormir feliz com o Espírito Santo. Então Davi diz: quando eu me lembro de ti na minha cama, e eu medito de ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Qual é a resposta aqui? De júbilo eu canto à sombra das tuas asas. Irmão, eu queria que você soubesse que há uma vida melhor para viver. Você que está dormindo mal, e mal que eu estou falando não é que o sono não vem, não, é a consciência culpada, é o coração vazio, é a situação pesada. Jesus está dizendo para você: é uma vida melhor, meu filho. Eu não quero você vivendo assim. Você vivendo de culpa das coisas erradas que você fez porque não está conseguindo vencer. Há uma vida espiritual melhor para você, tá? Uma vida no Espírito de Deus. Então, celebre as memórias boas. E celebrando memórias boas, nós vamos para o Salmo 103, verso 1 a 5, porque aqui está uma lista de memórias boas. Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma. Eu queria que você notasse Davi chamando a alma para adorar, porque muitas vezes ela não quer. Mais uma vez, quem sabe o que eu estou falando? Ela não quer, está cansadinha, quer fazer outra coisa. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças dos seus benefícios. A alma tem a memória curta, ela gosta de esquecer o que Deus fez. Por isso que você tem que fazer culto, tem que fazer celebração, para lembrar o que Deus fez. Bendize a minha alma, não te esqueças. E aí começa a fazer a lista. Primeiro, Ele que perdoa
as tuas iniquidades. Viu? Se você está em paz, é porque Ele te perdoou. Ele sara as tuas enfermidades, lembra disso aí. Ele redime a tua vida da cova, da sepultura. Já era para você estar morto, mas você está vivo aqui. Ele te coroa de benignidade, de misericórdia. Você nem sabe o tamanho da coroa de bondade que está na sua cabeça. A coroa de benignidade, de misericórdia. Eu queria, um minutinho, o Espírito Santo mandou parar, para celebrar a coroa de bondade que está na nossa cabeça. Há uma coroa de bondade na nossa cabeça, há uma coroa de bondade. Deus nos coroou de benignidade e de misericórdia. Não há uma coroa de desgraça na cabeça de ninguém aqui. Há uma coroa de benignidade, há uma coroa de bondade. Eu quero celebrar, eu não sei você, mas eu quero celebrar a coroa de bondade que está na minha cabeça. Por isso, quando o adversário chega com a imagem ruim, ou com um sonho ruim, você manda embora na hora, porque na tua cabeça tem uma coroa de bondade, amém? Pequena pausa para lembrar a igreja que o diabo entra em nossos sonhos. A pastora acordou hoje de manhã com um sonho que veio direto do inferno sem escala, direto. Esse sonho você nem manda para o pastor, você repreende ele, você passa o sangue. E eu queria dar um aviso para os irmãos: não deixe o inimigo colocar ideias na sua cabeça através de sonhos. Só porque o irmão sonhou, não quer dizer que Deus está querendo falar nada com você. Presta atenção que eu estou falando. Só porque o irmão teve um sonho, não quer dizer que vai acontecer nada. O diabo é um grande sugestionador, e é uma das formas preferidas de dar uma sugestão é nos sonhos. Então, crente, discerne as coisas, crente, discerne a vida, crente, discerne o que está acontecendo. Não fica preocupado com sonhos. Sonhou traindo, sonhou sendo traído, sonhou não sei o quê, sonhou o filho morrendo, sonhou, nada disso. Fala comigo, nada disso vai acontecer. É só baboseira do inferno. Você tem que cancelar isso. Nem comenta com a pessoa quando você for tomar café. Misericórdia do Senhor, que não sei o quê. Não fala. Se você sabe que veio do inferno, não fala aquilo. A gente tem que ter mais cuidado para não sair espalhando as ideias do inferno por aí. Ele fala comigo, o diabo fala no sonho. Irmão, aonde Deus fala, o diabo fala também. Então fica esperto, crente. Virei carioca agora. Fica esperto, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão, tudo isso é unção. Eu estou tão alegre que eu não sei mais o que eu vou inventar aqui. Então é o seguinte, vamos para o próximo ponto, porque o Senhor quer que a gente saiba o que significa o final do ano. Não é uma coisa comum. Em primeiro lugar, final do ano significa uma caminhada completa, irmão. Eu vou falar para você, a caminhada não é 500 dias, é 365 dias e 6 horas, para ser mais exato. É uma caminhada que Deus nos deu, e não é por acaso que Ele mediu a volta da Terra ao redor da nossa estrela, que é o Sol, e em cada volta que ela dá, Deus termina uma fase. Deus não fez isso por acaso. Quando você lê Gênesis capítulo 1, que Ele levantou os luminares para estabelecer as estações, Ele não está estabelecendo só anos da nossa vida, Ele está estabelecendo eras diferentes, presta atenção. A Terra faz aquela volta ao redor do Sol e completa um ano. O ano termina. O mundo inteiro para celebrar. Você acha que é uma coisa qualquer? A gente tem que prestar mais atenção no que está acontecendo aqui. Deus faz o mundo inteiro parar para celebrar, porque Ele está mudando alguma coisa. Irmãos, é uma caminhada encerrada. É uma caminhada que foi completada e algumas coisas vão ser diferentes. Aliás, algumas coisas jamais serão as mesmas, depois que cada ano passa. Então, é preciso prestar atenção que a passagem de um ano não é uma coisa comum, mas é uma caminhada terminada. E sabe o que significa caminhada terminada? Significa que alguém que deu todos os passos dessa caminhada adquiriu alguns direitos. Alguns direitos são adquiridos só de você dar todos os passos em determinada caminhada. Se você completar os 4 anos de faculdade, não importa se a nota foi a mais baixa ou foi a mais alta, o diploma está lá. Só porque você terminou os 4 anos e as aulas, o diploma está te esperando. Alguém aqui
precisa celebrar essa noite, porque acabou de viver mais um ano, e você não sabe se é vivendo esse ano que Deus finalmente falou, pronto, ela completou a caminhada, e agora eu vou liberar aquelas coisas que eu guardei para essa fase da vida dela. Deixa eu dizer para você, vale a pena celebrar o final de mais um ano, porque o nosso Deus, o que Ele fez? Ele escondeu presentes nas esquinas da nossa vida, e Ele falou, você vai viver 7 anos, eu vou botar algo especial, depois mais 7 eu vou fazer isso. Algumas pessoas têm um número diferente de anos, Eu comecei a perceber, porque quando você vive quase 60 anos, dá para perceber algumas coisas. Eu comecei a perceber que havia ciclos de 20 em 20 anos na minha vida. Eu comecei a perceber isso. Com alguns anos pelo meio ali, mas eu comecei a perceber que Deus, Ele mudou completamente, drasticamente a minha vida num período de 20 anos. É claro que dentro desses 20 anos teve fases pequenas também. Eu queria que você observasse que a passagem de um ano, Deus está falando, completou a caminhada, eu vou fazer algo diferente na sua vida. Vou fazer algo diferente na sua vida. Tem algumas coisas que você só precisa esperar o tempo chegar, só isso. Porque o tempo garante que elas vão acontecer. Então, caminhadas completas, elas também garantem que a pessoa foi aprovada. Quando você caminha aquela caminhada inteira, você é aprovado no final. Caminhadas completas também significam que Deus nos carregou até aqui. Eu quero ler Isaías 46, o verso 3, é um verso que eu amo esse versículo, ele está marcado na minha Bíblia há muitos anos, como vários outros, mas esse aqui também está bem marcadinho há vários anos. Isaías 46, versículo 3 e 4. Porque uma caminhada completa significa que Deus nos carregou. Lembra dos passos na areia? Você pensou que você que estava andando e não era você. Eram os passos do Senhor e Ele te carregava. Isaías 46, verso 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel. Todo mundo, não ficou ninguém, entrou todo mundo, todo o resto. Vós que por mim tendes sido carregados desde o ventre. Presta atenção. Você pensou que era sua mãe que te levava no colo e não era, era o Senhor. Você pensou que era sua mãe que carregava você na barriga e não era, era o Senhor. Dependesse da sua mãe, talvez você não tinha nem continuado. Se dependesse do seu pai, de outras pessoas ou do médico. Mas o Senhor te carregava desde o ventre. Tendes sido levados desde a madre. Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos criei, eu vos levarei. Sim, eu vos carregarei e eu vos livrarei. Eu pergunto, quem é que não vai chegar no final dessa caminhada sendo carregado por Deus desse jeito? Eu queria que você dissesse para você essa noite, eu vou chegar no fim da minha caminhada. Isso significa que você vai atingir tudo que você vai atingir e precisa atingir por uma simples razão, Deus carrega você. Isso, quando eu e você não temos condições de andar, ou quando eu e você estamos desanimados para andar, Deus está nos carregando e a gente não sabe. As fases de desânimo, as fases que a gente parou, termina não contando, porque Deus estava carregando a gente. Quando a gente para, a vida continua andando, porque o Senhor continua nos carregando, Ele continua nos levando adiante. Quando a gente vai para um hospital, tem que fazer uma cirurgia, passa 6 meses de recuperação, pensa que a vida parou. Parou nada. Deus está nos levando nos braços. Nada para em nossa vida. Nada para em nossa vida. Pandemia não parou nada. Se vier outra, não vai parar nada. A nossa vida continua andando. Nada impede a nossa caminhada. Há um Deus que nos carrega e a gente precisa celebrar a caminhada que foi caminhada até aqui. Eu quero introduzir rapidamente, não estava no meu esboço, as palavras do Salmo 23, porque o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas ele começa a falar algumas coisas importantes. Ele diz, ele me faz deitar em vez de espaços e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha tudo que ele faz. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, o salmo termina. Certamente, tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Eu estava dirigindo de Nova York para Boston há um tempo atrás, quando o Senhor falava comigo esse texto. E o Senhor falava comigo dentro do carro: lembra de agradecer pelos caminhos que eu te levei e os lugares que eu te fiz chegar. Duas coisas ele falou para agradecer: os caminhos pelos quais ele me levou, que não são os mais fáceis. Mas Deus falava para mim: lembra de agradecer os caminhos, especialmente os lugares que eu te fiz chegar. Quem está agradecido pelos lugares que Deus fez você chegar, não importando por onde você passou? Alguns aqui passaram por dentro do inferno, literalmente falando, mas o que importa é que você chegou onde você chegou. E você chegou no lugar de paz, você chegou no lugar de pecorabacharabarrorabassai. Se alguém pegasse esse microfone e fosse falar, ia dizer: eu passei pelo inferno e pela água quente, como diz o americano. Hell and hot water. Mas eu cheguei no lugar de paz, eu cheguei no lugar de descanso, eu cheguei no lugar de prazer. Eu cheguei no lugar de alegria, eu cheguei no lugar de descanso, porque não importa os caminhos por onde Deus nos leva, sempre vão nos dar em águas de descanso. Eu quero, nesse ponto, celebrar com você o Salmo 18, um verso que tem aqui, que está arriscado na minha Bíblia, que você talvez vai querer riscar na sua. É o versículo 19 do Salmo 18. Esse verso diz assim, Salmo 18, 19. Aliás, eu vou ler o verso 18 também. Que o verso 18 diz assim: surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Isso é o inimigo, né? Mas o Senhor foi o meu amparo. E sabe o que ele fez no verso 19? Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Passei por um lugar apertado, todo arranhado, todo ferido, mas me trouxe para um lugar espaçoso. O que importa é aonde Deus... Quem está feliz de Deus ter trazido você para Betesda, para o meio desse povo maravilhoso, para celebrar as bênçãos que a gente está desfrutando e celebrando nesse lugar? Não importa por onde você passou, importa? Não importa. Alguém diz: não importa por onde eu passei. Não importa, não importa. Você chegou num lugar maravilhoso. Agora deixa eu falar profeticamente. A todos os que venceram a pandemia, não foram naquela época, estão vivos para entrar em 2024. Grandes bênçãos do Senhor estão diante de nós em 2024. Deus nos guardou para entrar. Você tinha que adorar e celebrar o fato de que Deus trouxe você para introduzir você nesse novo lugar, nessa nova estação da sua vida, que é 2024. Há muitas promessas do Senhor, há muitas bênçãos, há muitos anjos que vão trabalhar por nós em 2024. Há muitos lugares maravilhosos onde Deus vai nos levar em 2024. E eu estou falando pelo Senhor, estou profetizando, porque eu estou debaixo da unção profética nesse lugar, nesse momento. Gente vai casar no ano que vem, gente vai ter casa nova o ano que vem, gente vai ter business o ano que vem. Eu não estou falando brincadeira. Gente vai levantar a cabeça que estava curvada vai ser erguida, e você vai olhar para cima e vai celebrar a vitória de Deus na sua vida. Tudo porque Deus é fiel, tudo porque Deus caminhou com a gente, tudo porque Deus nos atravessou até aqui, e todo esse trabalho que Deus teve foi para nos levar para um lugar espaçoso. Há pessoas aqui que têm uma vida difícil, há pessoas aqui que têm situações que você não quer saber. O pastor tem o privilégio de saber das situações que muitos irmãos passam, e nos dói o coração saber que alguns irmãos sofrem com situações que eu não queria passar, eu não queria que as pessoas passassem, mas eu tenho uma palavra de Deus: você vai chegar num lugar bom. Você vai chegar num lugar bom, porque o Deus que nos guia, Ele não nos guia pelas águas profundas para não nos levar para um lugar de paz. Ele nos guia por lugares difíceis, mas vai dar num lugar bom. Eu queria dizer para você: você vai dar num lugar bom. Kamano chorobo carabahai. Korabadabasho korobodabasai. Irmão, tem gente que vai prosperar tanto em 2024. O Senhor falou para mim, o Senhor tem falado no meu espírito, uma unção tremenda de business, uma unção de business. Eu vejo empresas prosperando, eu vejo pessoas tendo dinheiro para abençoar outras pessoas. Não é porque vão trabalhar demais, não é porque vão ficar escravos de trabalho, não é por isso, não é porque está vindo uma bênção do Senhor para alguns irmãos. Porque Deus é fiel, Ele sempre nos leva para um lugar espaçoso. Deus nunca leva a gente para um lugar mais apertado do que o que a gente já teve. Deixa eu falar.
Deus não leva a gente para um lugar mais apertado do que a gente já teve. Alguém fala comigo, o pior da minha vida já passou. Come on, o pior já passou. Deus está me levando para um lugar melhor. Eu vou ficar mais sábio, eu vou ficar mais maduro, eu vou ficar mais inteligente, eu vou ficar mais discernidor, eu vou ficar mais prudente, eu vou ficar mais calmo, eu vou ficar mais em paz, parar com aquela guerra toda, eu vou ficar mais saudável, eu vou dormir melhor, eu vou trabalhar melhor, eu vou ter melhores relacionamentos, eu vou ter uma vida sentimental mais feliz. Para onde você acha que Deus está nos levando? Vai ter docinho, vai ter tudo. Irmão, eu não estou falando brincadeira, eu não estou enchendo bola de ninguém nessa noite, eu estou falando pelo Espírito de Deus. O Senhor falou comigo assim: você não pode perder a oportunidade da transição entre um ano e outro, porque eu estou fazendo maravilhas, eu estou fazendo maravilhas na vida do meu povo. O meu povo venceu muitas lutas até aqui, passou muitas tristezas até aqui, mas eu tenho um lugar melhor para a minha igreja, eu tenho um lugar melhor. Eu tenho um apartamento novo para quem está precisando de uma casa melhor. Eu tenho um casamento melhor para você. Você só tem que parar de ser tão reclamão, então deixa para lá. Hoje vamos falar só das coisas boas. O Senhor está nos levando para um lugar bom, tá? Então a caminhada completa significa também que você terminou uma jornada, é porque vai começar novas jornadas. Alguém diz comigo assim: terminei uma jornada velha, mas tem jornadas novas para mim. Eu quero só ler de passagem rápida Filipenses 3. O apóstolo falou das duas jornadas, aquele acabou de correr e aquele está vindo na frente dele. Então Filipenses 3, 13, ele diz: irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. É assim, o crente nunca está num vácuo. Presta atenção, o crente nunca está num vácuo. Ele está, algumas coisas estão para trás dele, mas algumas coisas estão na frente dele. Presta atenção no que Deus está falando. Algumas coisas estão atrás de mim, e deixa eu falar, o que tem atrás de mim não é só coisa ruim não, tem muita coisa boa atrás de mim, tem muita coisa boa, semente que eu plantei, ofertas que eu dei, orações que eu fiz, jejuns que eu fiz, fidelidade ao Senhor, anos e anos de fidelidade, tem muita coisa boa atrás de mim, por isso tem muita coisa boa me esperando na minha frente, tem muita coisa boa me esperando. Deus vai surpreender tanta gente que vocês falam: Senhor, de onde veio tudo isso, Deus? Dos anos passados, das plantações passadas, dos investimentos passados, está vindo essa bênção na sua vida. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueça do trabalho, do cansaço, das lutas que teve, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Diga a palavra prossigo. Deus não quer isso aqui, ó, a gente caminhando e patinando no mesmo lugar, entrando e saindo e a gente patinando no mesmo lugar. Não, Deus quer isso aqui. Você dá um passo e a vida mudou, você dá outro e a vida mudou. A nossa vida tem que prosseguir, ela tem que andar para frente. A Bethesda é uma máquina que leva as pessoas para frente. Quando você entra aqui, se você se encaixa no projeto de Deus, Ele te põe numa engrenagem. As engrenagens só te levam para frente. Te quebra todinho, mas te leva para frente, te leva para frente. O casamento anda, as finanças andam, a saúde anda. Porque uma igreja que Deus está presente não pode ser uma igreja em que o povo fica patinando no mesmo lugar. Não, finança não sai do lugar, casamento não sai do lugar. Irmão, a vida do crente tem que andar. Ou que Deus é esse que a gente serve, que Ele não é vivo, que Ele não muda a vida da gente. Eu quero dizer, o marido não convertido vai converter, o filho não convertido vai converter. Aquela pedra vai se tornar um diamante. Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar a situação. Alguém fala: o meu filho doente vai ser curado, a minha situação de solteirice, a minha solidão vai acabar. Alguém testemunha que Deus é Deus nesse lugar. A roda de Deus vai prosseguir, ela vai nos levar para algum lugar. Como é que Deus está ativo na minha vida e a minha vida não muda? Isso não é verdade. Se Deus é Deus, se a palavra dele é verdade, e nós estamos num lugar onde Ele está movendo a vida das pessoas, tem que mudar. Eu não posso aceitar pregar para você a vida inteira e a sua vida financeira não mudar. Não posso aceitar que os demônios não soltem o que eles estão prendendo. Uma vez que você é fiel ao Senhor, dá o seu dízimo, ama o Senhor, está lendo a Bíblia, está orando, não é possível o inimigo segurar as correntes. Essas correntes têm que ser quebradas.
Por isso a gente não desiste de ninguém nessa igreja. A gente não desiste de ninguém porque a gente sabe que quem está agindo na vida dela é o Senhor. E o Senhor vai dar um jeito. Alguém fala, Deus vai dar um jeito. Fala de novo, Deus vai dar um jeito. Fala assim, Deus já deu jeito. Irmãos, e tudo isso que nós estamos falando hoje é uma preparação para 2024. Nós estamos profetizando. Agora o Senhor falou comigo que a passagem de um ano é um tempo de entregar os frutos. Esse ano, Deus, o que Deus colheu de você? Qual a colheita de Deus através da sua vida? E agora vai ser um momento de reflexão. Estava tão alegre, né? Mas vamos pensar de novo. Você foi criado para produzir frutos para Deus. Nós fomos trazidos à terra. Nós somos nada mais do que uma plantação de Deus que Ele jogou na terra para dar um fruto. João 15. Meu Pai deseja que vocês dão muito fruto. Então, qual foi o fruto que Deus recebeu de você esse ano? Agora pense, eu não vou nem falar mais nada, porque você precisa de um minuto para pensar. Qual fruto Deus recebeu da sua vida? E por favor, não pense no trabalho lá fora não, tá? Porque não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Pensa no fruto espiritual. Qual foi o fruto espiritual que Deus recebeu de você? Qual foi o louvor que Deus recebeu da sua boca? Quantos domingos você teve na igreja? Quantos você faltou? Quantos você tomou para você? Quantos ficou para o desânimo? Quantos você estava fazendo as suas coisas? Quantos você esqueceu a casa do Senhor? Qual o fruto que Deus teve de você? Algumas pessoas Deus teve 15%, Deus teve 10%, outros Deus teve 30%, outros Deus teve 50%. Talvez tenha alguém aqui que deu 90% para Deus, talvez tenha alguém aqui que deu 100% para Deus. Eu não sei, mas há uma preocupação minha. Eu quero que Deus receba toda a colheita que Ele plantou em mim. Deus me deu refeições todos os dias do ano. Deus me deu uma cama para dormir todas as noites do ano. Deus me deu uma casa paga todos os dias do ano. Deus me deu carro para eu andar. Deus me deu gasolina. Nunca me preocupei com o tanque. Eu vivi com saúde o ano inteiro. Não é possível que Deus não receba toda a colheita que Ele quer de mim. Come on, church. Deus investiu tudo isso em você para receber o quê? O que Ele recebeu de você esse ano? Com o que você gastou o tempo dele? A língua que Ele te deu, foi para quê? Você usou para reclamar ou você usou para celebrar? Nós precisamos pensar na colheita de Deus. Na colheita de Deus. Mais uma vez eu queria lembrar, Marcos 4, versículo 1, diz que o semeador saiu a semear. Isso foi Deus quando não havia estrela, quando não havia átomo, quando não havia montanha, quando não havia universo. Deus saiu a semear. Ele semeou os planetas, Ele semeou as galáxias, Ele semeou. Aí Deus foi e semeou a Terra. É o único planeta numa distância exata do Sol, com a atmosfera certa, com a água na temperatura certa, com a camada de ozônio. Deus semeou a Terra, aí Deus plantou os homens nela. Os homens na terra são uma plantação de Deus. Deus almejava uma colheita. Deus deseja uma colheita. Não pense que Deus deu as coisas para nós, para a gente usar, jogar fora, e depois não, porque a gente existe para dar uma colheita para o Senhor. Eu queria ler com você um versículo em Mateus 25. Espera aí, não sei se é esse mesmo. Deixa eu ver se é Mateus 25, o verso 14, 15, eu vou ler mais tarde no outro contexto, mas vou ler ele aqui agora. O céu é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. É isso aqui que Deus fez. Veio na terra, plantou o homem, entregou os bens e se ausentou. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, segundo a sua capacidade, seguiu viagem. E ele vai voltar para receber os talentos que ele entregou para cada um de nós. A pergunta do Espírito Santo é: o que ele vai receber do que ele te entregou? Mais uma vez, vou perguntar bem devagar. O que Deus tem recebido de você? Qual a porcentagem você tem devolvido para Deus do que Ele te entregou? Come on, church. Precisamos pensar nisso. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade dEle. Somos seu povo, ovelhas do seu pasto.
comemos do seu alimento, somos supostos dar uma colheita para Jesus. Eu digo para Jesus todo dia: receba de mim, no mínimo 100% do que você plantou. E se você puder arrancar mais, arranca 120, 150, tira tudo, porque olha, tudo é para ti, tudo é, se eu respiro é para ti, se eu estou de pé é para ti, se eu deito é para ti, se eu levanto é para ti, se eu como é para ti, se eu saio de férias, recebe tudo, recebe tudo. Uma coisa que tem no meu espírito é devolver para Deus tudo que Ele investiu em mim. Eu queria perguntar se você tem o mesmo sentimento. Se você tem o mesmo sentimento, que você não vive para você, você vive para dar uma colheita para Deus. Porque o final de caminhada é um tempo de receber os frutos. Deus terminou o ano e aí vem, e aí, o que você vai me dar? O que você guardou para mim? O que você ajuntou para mim esse ano inteiro? Eu queria falar mais uma coisa que não está ali, o Espírito Santo está me lembrando aqui agora, é que o final de um ano é um momento onde se fecha um ano, é um momento onde, eu queria que você imaginasse assim, uma biblioteca da eternidade, onde tem as caixinhas, como uma biblioteca cheia de caixinhas, milhares de caixinhas, e em cada caixinha dessas, Deus deposita um ano para a eternidade, um ano que passou. Quando Deus pegar 2023 e terminar o último segundo do ano, Deus vai depositar o ano naquela caixinha da eternidade, Ele vai lacrar aquela caixinha e guardar nos anais da eternidade todas as obras, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as orações, todo o fruto, tudo. Eu queria que você pensasse que viver um ano não é uma coisa comum, não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer. As nossas obras estão registradas e guardadas na eternidade. Come on, church! Eu tenho essa impressão do Espírito Santo cada dia que termina. Quando eu vou me deitar e eu contemplo a minha cama maravilhosa, ela é maravilhosa, minha cama é maravilhosa. E quando eu vou chegando perto da minha cama, eu falo: Senhor, recebe agora as obras desse dia, recebe o fruto desse dia. Eu não entrego as obras para Deus apenas em fim de ano, eu entrego no fim de cada dia, eu entrego no fim de cada semana, eu entrego no fim de cada mês, e é lógico que eu entrego no fim de cada ano. Eu tenho essa consciência de que Deus vai lacrar o ano na eternidade. Agora presta atenção, quando nós formos para o céu, que vai ser aquele lugar onde não se tem calendário, eu penso que nós não vamos esquecer os anos que nós vivemos na terra. Eu penso que as coisas estão registradas lá, e vai ser possível Deus abrir uma caixinha daquela e caminhar com a gente naquele ano. Lembra disso que você fez para mim? Lembra disso que você fez para mim? Lembra disso que você fez para mim? Deixa eu te mostrar aqui, olha, você até esqueceu, mas eu não esqueci, está tudo guardado aqui. Vocês não têm ideia de como são preciosos os dias que a gente vive nessa terra. A gente viveu para deixar uma memória na mente de Deus. A gente viveu para deixar uma história na mente de Deus. Qual a história você está deixando na mente de Deus? Mais uma vez, qual a história você está deixando na mente de Deus na eternidade? Com suas palavras, com seu louvor ou com a falta dele? Com suas orações ou a falta delas? Come on, você precisa acordar que você é um ser eterno. Os seus dias não vão ser contados só na terra, eles vão ser contados na eternidade também. Você acha que Deus vai apagar da memória tudo que a gente fez na terra? Deixa eu te provar isso na Bíblia. Hebreus 6, versículo 10. Ele está em algum lugar da minha aula, mas eu quero ler ele agora. Hebreus 6, verso 10. Essa noite de hoje é uma noite para refletir sobre as obras que nós temos feito e que nós vamos ter oportunidade. Eu preciso que, o Espírito Santo precisa que eu e você valorizemos melhor as oportunidades que nós vamos ter em 2024 para trabalhar, fazer a obra do Senhor. Porque as nossas obras são preciosas para Deus, elas ficam registradas na eternidade. Hebreus 6, verso 10 diz: porque Deus não é injusto. Para o quê? Para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto
servistes aos santos e ainda servis. Eu te pergunto, você que está aqui ouvindo a minha voz essa noite, você serve a noiva de Cristo? Você tem prazer de trabalhar na igreja ou o seu prazer é o seu trabalho secular? O seu prazer é lidar só com as pessoas do mundo. O seu prazer é lidar só lá na sua empresa. O seu prazer é só lá. Você tem mais prazer lá do que na igreja. Você não faz nada na igreja. Você é um assistidor na igreja. Come on, church. Deus não é injusto para esquecer. O crente tem que acordar. O crente tem que acordar. O mundo não vai acordar, você é suposto acordar. O mundo não vai acordar, ele vai morrer dormindo, vai para o inferno dormindo. A igreja é suposta acordar. A igreja não pode estar no limiar de mais um ano, a igreja não pode estar no threshold de mais um ano, na porta de mais um ano, e não acordar para estas coisas. Deus precisa que a gente pare de viver dormindo, Deus precisa que a gente entre o ano acordado. Se eu tivesse um Red Bull espiritual, ia dar para cada um hoje à noite, para acordar todo mundo, e todo mundo entrar no ano sóbrio. Eu oro para que em cada cadeira dessa igreja haja uma unção de despertamento, que o crente não consiga dormir enquanto ouve a palavra, porque muito crente usa a palavra para nanar. Estou pregando, ele está dormindo no espírito, está de olho aberto, mas no espírito está dormindo. Você precisa acordar no banco, fica desesperado. Eu libero um espírito de desespero em você, eu libero um espírito de despertamento em você, eu libero um espírito de sobriedade em você. Os dias são poucos e os dias são maus. Irmã Maria, eu não posso mais esperar que você venha aqui na frente contar aquele sonho. Você vai vir aqui agora, irmã Maria, venha rápido. Eu estava guardando para ela contar o sonho no dia 31, mas a unção que está aqui agora é a unção do momento que a gente está vivendo. Por favor, conta para a igreja o que Deus mostrou para você. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Irmãos, eu tive um sonho assim, muito real. Não era um sonho, era uma coisa muito real mesmo. E isso vai servir de um alerta para nós, né, pastora? E os meus pastores foram aumentar a minha casa. A Geis falou: mãe, você tem que contar para a pastora. Mas o pastor falou assim: eu não vou contar não, porque é igual ele disse, tem coisas, né, pastor, que você não deve se preocupar, não é sonho, mas só que é a cobrança, né? Eu vi, Deus me mostrou, assim como eu estou vendo vocês, uma cerca branca, e ela era tipo assim, aquele monte de pauzinhos branco, e muito grande. Lá dentro tinha muita gente, né, Evelyn? Aí o que aconteceu? A pastora, mas o pastor estavam num portão. Só que essa porta, ela era muito estreitinha, pequena, bem pequenininha. O pastor estava assim e a pastora assim. Eu sou muito para frente, até no sonho, né? Eu peguei, me incomodei com aquilo, falei com a Geise, ainda bem que eu estava lá dentro. Aí eu peguei e falei assim: Geise, eu tenho que ir lá falar com a pastora, mas o pastor, que tem muita gente muito gorda lá fora. E está muito estreito a portinha para eles passar. Mas era uma fila muito grande. E era muito estreito. E para trás tinha um portão. E esse portão era largo. E na minha mente eu falava assim: vou avisar para eles que o portão de lá é só abrir para as pessoas passarem, para desembolar um pouco, né? E eu preocupada. E muito apertada, e a pastora lutando ali, mas o pastor, e as pessoas fadigadas para entrar, mas não tinha jeito. Eu peguei, cheguei com a minha para frenteza, e fui falar com pastores, né? Falei: pastora, aqui, deixa eu falar para vocês um negócio bem baixinho, falando com eles. Tem um portão lá atrás, e ele é bem largo, é só abrir.
Aí vai ficar mais tranquilo, porque tem. Aí eu olhei e falei, misericórdia, pastor, tem gente gorda demais lá fora. Ainda bem, eu estava lá dentro. Aí a pastora pegou, olhou para mim e falou assim, irmã, mas muito séria. E o pastor, ele só me deu uma rabada de olho assim, fez assim para mim, eu peguei, fiquei com medo de falar com ele. A pastora olhou e respondeu para mim assim, irmã Maria, isso é só o começo. A porta vai ficar muito mais estreita. Entendeu, irmãos? E eu sei que Jesus vai falar com vocês através disso. Isso é um alerta para nós. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos com os pastores certos, no lugar certo. É lugar de adoração, lugar de aprender, de buscar o nosso Deus, pedir perdão, liberar perdão e caminhar a um caminho só. Vai ser estreito? Vai, mas vamos continuar juntos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Maria. Eu falei para ela, você trata de ajudar a gente a empurrar o povo, que tem que passar por aqui. Se não passar por aqui, não tem outra porta, não. É botar óleo para lambuzar, para ver se consegue passar. Se a porta está estreita, vai ficar mais ainda. Você tem que se preparar, porque nós não sabemos o que está vindo em 2024, mas Deus está querendo acordar a igreja. É um tempo de entregar os frutos, e é um tempo da virada na nossa vida, porque quando termina uma fase, entra outra, e Deus vira a fase. Então, o próximo ponto que Deus quer que eu fale é esse aqui. Nós precisamos celebrar o trabalho das mãos que foi feito até agora. Olha comigo o Salmo 90, verso 17. Quando você for terminar um dia, faz essa oração aqui, ó. Você terminou o dia, faz essa oração do Salmo 90, 17. Entregue suas obras ao Senhor com essa oração. A oração é: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Em outras palavras, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Ei, a gente trabalha para oferecer um fruto ao Senhor. As mãos também, elas se cansam, tá? E elas precisam ser renovadas. A força das mãos ali, eu acabei de ler, na verdade é 6:10, Hebreus 6:10, Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, porque Ele nos deu a força para trabalhar e fazer essas obras. Se você olhar para as suas mãos, é nas suas mãos que estão as habilidades e os dons. Você não pode ignorar as suas mãos. Eu quero abençoar as mãos hoje à noite. Eu quero abençoar as mãos hoje à noite. Eu queria que primeiro você agradecesse a Deus por tudo que suas mãos sabem fazer. Sabem dirigir, sabem... Eu não sei o tanto de coisa que você sabe fazer, mas as suas mãos, o que elas fazem bem? Quais são as coisas melhores que as suas mãos fazem? Deus deu habilidade às suas mãos. Você já celebrou os dons das suas mãos? Eu celebro o fato que as minhas mãos tocam vários instrumentos. Eu celebro o fato que eu sou uma pessoa que gosta de limpar as coisas, organizar. Eu celebro as unções que estão nas minhas mãos. Alguém abençoa as suas mãos. É com elas que vocês vão trabalhar em 2024. É com elas que você vai continuar fazendo um fruto para Deus. É com ela que você vai continuar plantando uma semente. É com ela que você vai continuar limpando aquelas casas, fazendo o seu trabalho, ganhando o seu dinheiro. Alguém diz comigo: o poder das finanças está nas mãos. Então eu quero abençoar agora, em nome do Senhor Jesus. E alguém diz: Senhor, faz as minhas mãos prósperas. Yes. Tira todo o roubo das minhas mãos, tira toda maldição das minhas mãos, porque elas é que produzem riquezas. É preciso abençoar as mãos, é preciso orar nas mãos. Eu não sei se você tem costume de orar nas suas mãos, mas é com elas que você trabalhou até aqui. Deus quer fortalecer as mãos, renovar as mãos. Deus quer melhorar os dons, Deus quer dar dons novos nas suas mãos. Deus quer aperfeiçoar os dons nas suas mãos. Eu queria que você olhasse para as suas mãos e abençoasse elas, porque eu gosto de olhar minhas mãos e celebrar o que as minhas mãos podem fazer. A palavra de Deus diz: tudo quanto fizer prosperará. Quem faz não é os pés, quem faz não é a cabeça, quem faz é as mãos. É as mãos que são abençoadas. Então, vamos falar um pouco sobre as mãos. Em Jeremias 1:10, as mãos elas destroem e as mãos constroem. E não é no sentido negativo, é porque as mãos precisam destruir a obra do maligno. Por exemplo, quando você limpa uma casa suja, você está destruindo a sujeira.
Você está literalmente, né, quando você vai demolir uma construção velha, primeiro você tem que demolir. Então as mãos, elas têm o poder de destruir coisas velhas. Eu queria perguntar se as suas mãos, elas destroem as obras do inimigo ou elas toleram as obras do inimigo. Porque Jeremias 1:10, a unção que Deus chamou Jeremias tem seis características, seis aspectos ou 6 funções. Jeremias 1:10 diz: olha, eu te ponho hoje sobre as nações, sobre os reinos, para primeiro arrancares, depois derribares, depois destruíres e arruinares. São 4 coisas que falam de demolição. As mãos existem para demolir coisas que precisam ser arrancadas. Você já arrancou as raízes ruins da sua vida? Você já arrancou as amizades ruins da sua vida? Você já derribou os altares do inimigo? As mãos existem para derribar o que não é para estar em pé. As mãos existem para destruir o que não é suposto estar construído. As mãos existem para arruinar a obra do inimigo. E finalmente o verso termina dizendo: e para edificares e plantares. Isso é, tem 4 funções de demolição e 2 de edificação. Esse é o trabalho das mãos. Eu só estou querendo que você veja que em 2024 você vai trabalhar de novo com as mãos. E nós vamos orar nas mãos hoje, abençoar as mãos que vão trabalhar. As mãos não podem estar cansadas. Na Bíblia são as mãos que oram, porque é o levantar das mãos. É o levantar das mãos que significa a oração. E Paulo fala em 2 Timóteo que os homens levantem as mãos sem ira nem contenda. Isso é, as mãos podem estar impuras, as mãos podem estar amaldiçoadas, com ira e contenda. Mas eles levantem as mãos, orem levantando mãos sem ira e sem contenda. Isso é, as mãos são muito significativas. Eu abençoo as minhas mãos. Eu geralmente unjo as minhas mãos. Eu tenho a consciência do poder que está nas minhas mãos. Não ignore o poder que está nas suas mãos. Então, as obras, vamos falar das obras. As obras, nós fomos criados para as obras. Efésios 2:10 é o primeiro versículo que mostra claramente: nós fomos criados para as obras. Efésios 2:10 diz assim: nós somos feitura sua, isso é, obra das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Presta atenção nisso. Nós fomos criados para as obras, pastor Fernando. Se elas foram criadas antecipadamente para que andássemos nelas, é que a nossa vida não tem sentido sem as nossas obras. A nossa vida não tem sentido sem as obras. E os outros versos que eu coloquei de Tiago, eles vão falar que não adianta ter fé sem as obras. E eu vou ler agora Tiago, capítulo 2. O verso 14 diz: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Não existe fé sem obras. Então o verso 17 diz: também, se a fé não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas se alguém disser: tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Deus gostaria de chamar nossa atenção para o que nós fazemos, não para o que nós temos a intenção de fazer. Entendeu? O que nós fazemos, não ter a intenção de fazer. A intenção é a fé. Um dia eu quero fazer. 50 anos que está esperando fazer, nunca fez. Algum dia eu vou ler a Bíblia, algum dia eu vou orar, algum dia eu vou fazer isso. Nunca fez. No entanto, se você faz, se você realizou, você está mostrando para Deus fé através das obras. E eu quero seguir dizendo que as mãos, elas recebem a provisão. Tudo que vem de Deus cai em nossas mãos. São as mãos que recebem a provisão de Deus.
tudo que nós temos vem para as nossas mãos. Queria pensar só nos presentes que foram dados agora no Natal. Todos eles foram colocados nas mãos de alguém. Veio das mãos de alguém. Quando a pessoa trouxe o presente, ela trouxe nas mãos dela. E quando ela entregou para a gente, as nossas mãos receberam. Eu queria que você pensasse todas as vezes que as nossas mãos receberam a provisão. Se o homem não tivesse mãos, ele não poderia receber as coisas de Deus. Então veja, as mãos são esse lugar onde Deus deposita as provisões, tudo, o dinheiro está nas mãos, as pessoas são colocadas em nossas mãos, as oportunidades em nossas mãos, os dons em nossas mãos. É incrível o poder das mãos. Agora, como as mãos recebem, elas têm a obrigação de dar. E agora vem Lucas 6,38, onde a palavra diz: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso colo. Quando as mãos que recebem, tem que ser as mãos que dão. Agora vamos parar um pouquinho aqui e pensar na nossa generosidade esse ano. Como você foi generoso esse ano? Como você deu? Porque recebeu, eu sei que você recebeu muito. Muita coisa entrou. E Deus está perguntando o que saiu de tudo que entrou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês se lembram da época em que ainda hoje a gente tira ofertas no culto, embora que a gente não passa a salva no meio da igreja, os irmãos vêm ao altar, não é? Trazer. Mas eu me lembro de estar sentado no banco, pastor Fernando, às vezes sendo jovem, adolescente, ou às vezes até adulto. Chegava a hora da oferta, e na hora que passava, eu não tinha nada no bolso. Mas não é porque eu não tinha dinheiro, é porque eu tinha deixado o dinheiro em casa. Eu não tinha trazido dinheiro para a igreja para ofertar. Entendeu? Porque às vezes o crente esquece isso, que o culto, você tem que planejar uma oferta para Deus. Então o que eu fiz? Eu falei, eu não vou mais ser pego desprevenido nessa situação. Eu estabeleci as minhas ofertas no momento que eu recebo meu salário. Eu não espero o momento do culto para tirar as minhas ofertas. Elas são separadas no momento do meu salário. No momento que eu recebo o meu dinheiro, que eu vou distribuir o meu dinheiro, já tenho os envelopes das minhas ofertas. Eu sou igual a vovozinha antiga, eu gosto de trabalhar com os envelopinhos. Eu coloco dentro do envelopinho o dinheiro disso e o dinheiro daquilo. Entende? Por exemplo, as minhas ofertas de missões, elas são já há vários anos, que todo mês sai aquela quantidade. E ela aumenta, cada ano ela aumenta um pouco. Porque as minhas ofertas são consistentes, são constantes. A minha mão sai uma quantidade, todo ano sai uma quantidade da minha mão. Eu ia perguntar, quanto sai da sua mão? Quanto as suas mãos liberam? Quanto elas dão? Porque as ofertas são várias. Porque tem o dízimo e as ofertas. E aí, nos meus envelopes, tem o envelope da ajuda que eu dou para a minha família. E tem o envelope das missões. E tem o envelope disso e daquilo. Então é o seguinte, se você quer ser constante, você tem que ter um sistema de dar. Eu me lembro que outra coisa que me incomodava muito toda vez que parava no sinal, que tinha alguém pedindo, e aqui já tem muito disso agora, sempre tem uma pessoa com a plaquinha pedindo, e eu me incomodava o incômodo era assim, tipo assim, eu sei que vocês sentem a mesma coisa, a gente fica constrangido, que você não quer dar o dinheiro para a pessoa, porque fica pensando que ela vai usar, ou de qualquer forma, você termina, às vezes, não dando porque não tem. Eu botei um envelopinho ali também. Eu botei um envelopinho lá, e agora ficou diferente, porque eu parava nas esquinas procurando, mas não tem ninguém aqui, eu estou com um envelopinho aqui, não tem ninguém na esquina. Porque você tem que ter um sistema para dar, entende? E eu vi que meu coração ficou muito mais alegre, depois que eu botei um envelopinho debaixo do volante do carro, tem um envelopinho ali, que é um dinheiro para esquecer. Só que acho que alguém começou a andar no meu carro, começou a descobrir que tinha um dinheirinho lá também. O dinheirinho subiu. Mas o envelopinho está lá. Sorry. O envelopinho está lá para me lembrar que se alguém pedir, eu estou pronto para dar. Se alguém pedir do seu lado, você está pronto para dar? Sem questionamento. Você sabe, quando Deus olha para uma mão assim, Ele fala, puxa, essa mão aqui eu gosto dela. Ela gosta de soltar.
Ela não só recebe, ela é uma mão. Então Deus abençoa essa mão próspera. Agora deixa eu falar um outro lado das mãos, que é o lado em que as mãos fazem a guerra. Salmo 18, verso 34. Não é à toa que o salmista, quando escreveu, ele falou que as armas estavam nas mãos. Salmo 18, verso 34. Adestra minhas mãos para a peleja. Por que não os pés? Por que não os ombros? Porque são as mãos que fazem a guerra. Se eu fosse você, eu prestava atenção nesse versículo, eu ungia as minhas mãos para a guerra. Eu alistava minhas mãos para a guerra. Ele adestra minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Eu queria ler o Salmo 144, fala quase a mesma coisa, só que ele adiciona uma pequena coisa. O Salmo 144, verso 1, o salmista diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha. O que ele faz? Ele adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Agora presta atenção. Toda pessoa que usa armas sabe que você tem que ter um dedo para atirar. Como é que você vai apertar o gatilho se você não tem um dedo para atirar? A palavra de Deus está dizendo: Ele adestra minhas mãos para a guerra. Ele adestra as mãos para segurar as armas, mas Ele adestra os meus dedos também. Entende? Você lembra de Davi, que ele tinha uma unção, que ele tocava harpa e o demônio saía? Ei, se eu fosse você, eu orava nos meus dedos. Tem hora que eu estou ungindo as minhas mãos, eu coloco a unção aqui no meio das mãos, eu coloco uma no pontinho de cada dedo também. Eu sou exagerado. Eu gosto de tomar posse da palavra de Deus. A palavra está dizendo que Ele unge as minhas mãos, mas Ele adestra os meus dedos para a guerra também. E nós vamos orar nas mãos hoje para as guerras de 2024. Queria que você soubesse, é com as mãos que você faz a guerra. Agora vamos em frente. Porque o Senhor tem essa pergunta aqui: como lidar com os inimigos em 2024? E nessa questão dos inimigos, quais os inimigos você enfrentou em 2023? E a primeira pergunta é: quais os inimigos são recorrentes? São aqueles que voltam, todo ano volta, ele é recorrente. Dá para pensar aí quais os inimigos que te enfrentaram esse ano? Eu queria perguntar se você sabe quem são os seus inimigos. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de espíritos, eu estou falando de obras do inferno. Quem são os inimigos que enfrentam você? Quais os que vieram nesse ano? Quais os que vieram? Ei, que espíritos vieram contra você esse ano? Quais os que estão sempre vindo? É o desânimo, é a tristeza, é a depressão, é a desistência, é a mágoa, é a ofensa? Quais são os inimigos que batem na sua porta? Tem alguns que acharam o caminho da sua porta e eles gostam de bater lá sempre. Quais são? Qual você acha que é a possibilidade desses inimigos voltarem o ano que vem? Bem, deixa eu dizer para você, se ele está voltando nos últimos 10 anos, você acha que ele vai deixar de vir o ano que vem? Quem aqui já sabe que inimigos poderão te enfrentar o ano que vem? Escuta, Davi diz assim no Salmo 18: persegui os meus inimigos e os alcancei. E porque ele conhecia os seus inimigos. Como é que você percebe o inimigo que você não sabe qual é? Um crente tem que saber quais são os seus inimigos. Alguns é perseguidos por um espírito de morte. Qual é o espírito que quer te arrebentar? Morte, morte. É vontade de se matar, é não sei o quê, é desistência. Ei, quais são os inimigos que vêm contra você? Outro é nas finanças. Outro é prostituição. Não aguenta, o problema todo é mulher, é homem, é a vida sexual. Quais são os inimigos? É a pergunta do Espírito Santo. Você não pode viver um ano sem discernir seus inimigos. Aí a segunda pergunta é: será que eles têm alguma legalidade contra você? Será que os inimigos estão vindo porque há um caminho aberto, há um direito? Então eu quero ler o Deuteronômio 28, o versículo 7. Primeiro, esse verso diz assim:
O Senhor entregará os teus inimigos feridos diante de ti. Quem pode dizer graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, hein? O Senhor entregará os teus inimigos feridos diante de ti, que se levantarem contra ti. Presta atenção, inimigos vão se levantar contra você. Você pode falar isso para alguém? Não é para você ruim, não. Inimigos vão se levantar contra você. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está diante de um ano. Você acha que você vai viver um ano? O diabo vai deixar você viver um ano? Deixa ele para lá. Deixa ela para lá. Estou cansado dela, deixa ela para lá. Você acha que ele desistiu? A gente tem que ter em perspectiva o que já está nos esperando em 2024. O diabo não desistiu dos planos dele para o ano que vem. Então, por um caminho, os inimigos sairão contra ti. Porque a palavra de Deus está dizendo que eles têm 7 caminhos para achar para fugir. Só que ele só acha os caminhos para fugir se você botar ele para correr. Porque se você não botar, ele vai ficar lá, mas vai ficar mesmo. Por um caminho. Agora eu gosto dessa palavra, por um caminho. O que significa? Significa que ele já veio pelo mesmo caminho. Já encontrei ele naquele caminho, porque ele sempre vem pelo mesmo caminho. Ele sempre vem do mesmo lugar, ele sempre vem na porta. Às vezes ele vem da mesma pessoa, às vezes ele vem do mesmo jeito. E o crente é tão assim desligado que o diabo vem por um jeito só e ele não pega ele. Eu não entendo. Como é que o diabo vem contra você pelo mesmo caminho? Os últimos 20 anos ele está vindo na mesma tecla, ele está batendo no mesmo lugar. Os últimos 10 anos ele está vindo pelo mesmo lugar. É sempre por ali que o inimigo vem e você não pega ele. Eu não te entendo. Porque esse versículo podia ser o contrário. Podia ser assim: o inimigo vai arrumar 7 caminhos para vir contra você. Ele não faz isso. Ele procura um. Então é fácil de você saber por onde ele está vindo. Agora você tem que lembrar ele quando ele chegar. Você chegou? Procura um dos 7 e cai fora. Você fala para ele assim: o Senhor falou para mim que você tem 7 opções. Então procura, escolhe uma e cai fora. Porque eu não vou te tolerar aqui. Mas tem crente não, irmão. Tem crente não. O inimigo chegou, está perturbando. Ele fala: senta aí então. Ó, e o crente ainda fala para o diabo assim: irmão, eu já vi crente fazer isso. Ó, você fica no seu lugar, eu fico no meu. Você não me perturba, eu não te perturbo. O diabo tem que... Palavra de acordo. Irmão, o que tem de crente que faz acordo com o diabo? Tipo assim: diabo, você fica quietinho aí. Ele não fala com essas palavras. Ele fala com atitude. Eu não vou orar demais não, porque esse negócio começa a orar, o bicho se levanta. Então é melhor eu ficar quietinho. É melhor eu não... Irmão, o que tem de crente que faz isso? Nós tivemos um casal aqui na igreja há uns 15, 20 anos atrás, né? Que a irmã falava para mim: eu não, pastor, não quero esse negócio de ministério não, porque é só entrar no ministério e o diabo se levanta. Então, eu prefiro ficar onde eu estou, não me envolvo não. Um casal de pastores. Acordo com o diabo. Irmão, você tem que descobrir o seu inimigo e saber que ele vai ter que ir embora. Você tem que falar para ele: você tem que ir embora. Arruma um caminho e foge. Mas se você não disser também, ele não vai embora não. Quais os inimigos você enfrentou até agora? Você colocou o nome deles numa lista? É incrível que eu prego isso quase todo dia. E quando eu vou orar para as pessoas, eu pergunto: você fez a lista? Qual lista, pastor? As pessoas ignoram os seus inimigos. Elas gostam de ignorar. Ele destruiu o casamento, mas ela nem lembra que foi ele. Ele destruiu as amizades. Deixa eu falar, um dia eu estava orando no meu quarto e o Senhor falou para mim: você sabia que tem um demônio que rouba suas amizades? Eu falei: como assim? Esse eu não sabia não. Ele falou: pois é. Você já lembrou de tanta gente que eu te dei como amigos, eram seus amigos, um dia, por alguma razão, ficaram magoados com você, foram embora da sua vida, e você não sabe que é um demônio que rouba as suas amizades, e você nem se importou de tomar da mão dele de volta as amizades que eu te dei. Eu vou pedir para levantar a mão, quem já perdeu uma amizade? Se o inimigo rouba as amizades, o que mais que ele está roubando? O que você perdeu em 2023? Não foi o Senhor quem tomou. O que você perdeu nos últimos 10 anos? Não foi o Senhor quem tomou.
Você pegou o ladrão? Provérbios 6. Se o ladrão roubar e ninguém pegar, fica por isso. Mas se for pego, terá que devolver 7 vezes. Você pegou o ladrão? Só tem restituição quando você pega o ladrão. Você precisa saber qual é o ladrão que está te roubando. É a preguiça? Tem muito crente que o ladrão que rouba ele é a preguiça. Ele nunca pegou esse espírito. Outra é a justificativa. Ele não consegue encarar uma coisa e tomar posse. Ele justifica o erro. É o seu inimigo. Você tem que pegar ele. Então, o Senhor falou comigo assim, em relação aos inimigos. Tudo que o diabo quer contra mim o ano que vem, tudo que ele quer é só uma acusação. O diabo não trabalha em outro business, a não ser ter uma acusação legal contra mim. Eu queria te perguntar, você vai dar a ele o motivo? Você vai dar a ele o troféu de ter uma acusação contra você? Deixa eu falar para você, toda a guerra que a gente tem diária é para o inimigo conseguir uma acusação, é só isso que ele quer, o inimigo não quer mais nada, ele só quer ter uma acusação legal para comparecer perante Deus e falar, e Deus perguntar, por que você está aqui? Bom, eu estou aqui por causa da fulana, né? Mas qual foi dessa vez? Bem, dessa vez foi isso aqui, ó, foi isso aqui que eu consegui. Eu digo para vocês, o diabo tem uma campanha atrás de mim. Ele quer arrumar uma acusação contra mim. Ele força daqui, força dali, força dali, força dali, para que eu fale uma palavra, para que eu cometa um erro, para que eu reaja de uma forma. O diabo não está querendo nada, ele só quer uma acusação. Ele só quer poder chegar diante de Deus com aquela firmeza, aquela cara mais limpa, aquela cara mais assim, debochante, de tão seguro que ele está. Por quê? Porque ele conseguiu uma acusação. O Senhor mandou perguntar, nós vamos dar ao inimigo em 2024 esse direito? Quando ele chegou diante de Jó, o Senhor perguntou, de onde você vem? De rodear a terra e passear. Por quê? Procurando uma acusação. Ele chegou com a pastinha, com um monte de gente para acusar, só Jó que não estava naquele nome. Você já pensou que o inimigo, tudo que ele precisa contra você é uma acusação? Ele não precisa nada mais. Por que ele força aquela pessoa para te ofender? Para você reagir. Ele está preocupado com a pessoa que te ofendeu? Não, ele está preocupado com a sua reação. Ele quer uma acusação contra você. Não é a outra. A outra ele já pegou. A outra ele tem na mão. Mas quando você soltou aquela palavra e você xingou e você aí pronto, aí ele sai da cena. Eu já consegui o que eu queria. Filmou, botou no schedule e foi. O inimigo vai conseguir uma foto contra você? Ele quer virar a justiça contra nós. Não dê ao inimigo esse privilégio. Próxima palavra para a gente terminar. Quais os testes você passou em 2023? Quais os que você foi aprovado nele? Quais os testes que você não passou esse ano? Só tem uma notícia ruim. Se não passou, vai ter que fazer a prova de novo. E tem gente fazendo perdendo a prova já há vários anos já. Vários anos que faz a mesma prova e não passa. Não passa. Você tem que passar no teste. Todo ano tem uma série de testes para nós. Eu me lembro quando eu estava sendo testado esse ano, que eu pedi para o Senhor, eu falei para o Senhor, não deixa eu reprovar. Eu estou sendo testado, não deixa eu reprovar. Não precisa responder para mim, responde para você. Quais os testes você perdeu esse ano? Que provas você passou com 0? Nota vermelha? Agora vamos pensar nas provas que você foi aprovado. Porque você teve testes que você foi aprovado também. Teve testes que eu fui aprovado também. Dá para lembrar de algum? Que você passou com nota boa. Só queria te avisar que está vindo mais. O ano que vem vai ser mais um ano de provas. A razão de ter provas é que Deus quer promover pessoas, colocar elas em posição de autoridade. Ele não vai fazer isso sem primeiro passar elas nas provas. Em Lucas 22, Jesus avisa Pedro, Satanás pediu para cirandar. Ele estava pedindo para testar Pedro, porque havia um plano para a vida de Pedro. Jesus falou, eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. Isso é, Jesus livrou ele naquele momento, mas você sabe que Pedro passou a prova anyway, e ele não passou no teste.
Foi na crucificação, ele negou Jesus, chorou amargamente, mas ele teve que passar a prova. Deixa eu dizer para os pais que estão aqui, não tem como livrar os nossos filhos de algumas provas que eles têm que passar. Não adianta. Não adianta. Eles vão ter que ter as provas deles, eles têm que ser testados por Deus individualmente também. Quem quer passar nos testes no ano que vem? Lógico, todo mundo quer, então nós vamos orar hoje para que você passe nos testes, nas provas. O maior prova, o maior teste, deixa eu te falar qual é a saúde do coração. Esse é o maior teste. O maior teste é a saúde do próprio coração. Provérbios 4:23, guarda sobretudo o teu coração. Salmo 45, verso 7, odiei a iniquidade, amei a justiça, por isso eu te ungi com óleo de alegria. Você tem que odiar a iniquidade para ser ungido com óleo de alegria. Você tem que passar no teste. Mateus 5:8 diz, quem tem fome e sede de justiça, você tem que ter fome de uma vida pura, de uma vida santa. E Apocalipse 22:11 diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue. Isso é, passe no teste da sujeira no ano de 2024. Pergunta, todas as pessoas que vão estar ao seu redor serão puras no ano que vem? Vai ter alguém com inveja? Vai ter alguém com raiva? Vai ter alguém tentando te ofender? Deus sabe disso. Mas a questão é, como você vai reagir à sujeira dos outros? Vou dizer mais uma vez. Como você vai reagir quando as pessoas forem impuras ao redor de você? Deixa eu te falar como que tem crente que é. Do jeitinho que você fizer comigo é o que você vai ter. Então acabou, você já está, você já foi. Você já foi. Se me der o silêncio, é o que você vai ter também. Porque eu sou assim, eu reajo de acordo com reagir comigo. Então você já era. Falou, eu falo. Não falou, eu me calo. Ei, as pessoas vão ter as suas coisas. Como você vai ter no meio delas? Eu digo para você, algumas vezes eu tive sonhos em que eu estava num lugar e havia muitas fezes ao redor. Desagradável, mas sabe o que Deus me deu? Entendimento, que eu já tive esse sonho várias vezes. Eu estava no meio da sujeira humana. Quando você sonhar com isso, saiba que você está no meio dos pecados dos outros. E sabe o que Deus espera de você? Que você ande no meio da sujeira dos outros, sem se sujar. É fácil? Eu queria perguntar, todas as pessoas que vão lidar conosco no ano que vem, vão estar puras? Vão estar limpas? Vão estar com boas intenções? Esse é um dos maiores testes para nós. Lidar com a sujeira das outras pessoas sem se contaminar. Estou correndo para terminar, tentando chegar onde Deus quer que eu termine aqui. Bem, eu vou pular um capítulo inteiro. Vou falar algumas coisas, vou só mencionar. Como viver em 2024? Não vou nem parar não. Primeiro, celebre cada dia. Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. Não importa se é primavera, verão. Fale isso em cada dia que amanheceu. Não sei se você tem esse versículo guardado na sua Bíblia. Este que eu estou vivendo é o dia que o Senhor fez. Segundo ponto. Deus me falou essa palavra, eu ia pregar uma mensagem só no Salmo 62, verso 8, mas eu vou dar assim a mensagem em 30 segundos para você. Salmo 62, verso 8 diz assim: confiai nele em todo tempo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não importa qual momento do ano você chegar. Quem chegou em momentos bons do ano? Quem chegou em momentos ruins? Não importa qual momento do ano você chegar, você chegou nesse momento para confiar. Você tem que dizer para você, em qualquer momento do ano, eu apenas cheguei nesse momento para confiar. Se você tiver essa perspectiva, não importa que momento é, confie em Deus na alegria, mas aprenda a confiar em Deus em todo momento de treva e de luta e de provação. Por quê? Confiai nele em todo... Confia comigo, confiai nele em todo o tempo. É isso que diz o Salmo 62, versículo 8.
Qualquer momento do ano que você chegar, você só chegou nesse momento para confiar. Um vírus atrás do outro, uma dor atrás do outro, uma luta no corpo, uma luta na família, uma luta no trânsito. Você diz para você: eu só cheguei nesse momento para confiar. É preciso confiar no Senhor em todo o tempo. Outra coisa, funcionar no ritmo santo do Senhor. Lembra daquela mensagem? A pressa é do diabo. A pressa não é de Deus. Quer viver o ano bem? Coloca a marcha número 1. Pisa no freio. Não anda na banguela. Pisa no freio e vai no ritmo do Senhor. No ritmo do Senhor você consegue fazer tudo certo. Você consegue ser gentil com as pessoas. Você consegue não ficar com raiva. Você sabe por que a gente fica com raiva? Porque a gente se irrita, porque a gente se apressa. Se você não se apressa, não tem como você se irritar. Irritação e impaciência é pressa. A pressa não é de Deus. Diga para Deus: eu vou andar no ritmo do Senhor em 2024. Não vou sair por aí correndo, desembestado no trânsito, igual um doido. Crente não pode ser doido no trânsito. Eu vou falar de novo. Crente não pode andar por aí correndo demais no trânsito, fechando todo mundo, passando sinal vermelho, dando rastro. Gente, misericórdia. Crente tem que pisar devagar. Imagina Jesus do seu lado do banco e falando: misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Olha só isso aqui. Seja a pessoa certa nas situações erradas. Uau, isso aqui foi forte para mim. Salmo 84, verso 6 diz que o homem cujo coração os caminhos estão aplanados, quando ele passa pelo vale árido, ele faz dele um lugar de fontes. Isso é, ele é a pessoa certa numa situação errada. Agora, pelo amor de Deus, não seja a pessoa errada numa situação certa. Pelo amor de Deus, não seja você que estraga um momento bom na vida de alguém. Seja a pessoa certa na situação errada. Devolva ao Senhor as oportunidades. Qual o dia que chegou diante de você? Qual oportunidade chegou diante de você? Vou ter que enfrentar aquele problema. Não tome a oportunidade, devolva ela ao Senhor. Não tem tempo de explicar essas coisas. Escolher entre o copo da vida e o copo da morte. É incrível que tem pessoas que andam com a garrafinha de água. De vez em quando bebem um pouquinho de água. Tem gente que bebe água o dia inteiro. Isso é uma ilustração do que você está recebendo em você. Mas tem gente que bebe de outra garrafa o dia inteiro. E o que está bebendo não é vida. Ela não está bebendo do copo da vida, ela está bebendo do copo da morte. Só que ela está tão acostumada com aquela morte que ela não sabe que ela está bebendo do copo da morte. E o Senhor falou comigo: fala para a minha igreja, parar de beber do copo da morte, beber do copo da vida. O copo da vida é aquela pessoa que se abrir aqui, abre no louvor, abre numa pregação, abre num negócio, procura uma coisa que dá vida, porque está se alimentando de vida. E aí quando termina o dia, quantos goles você deu do copo da morte, quantos goles você deu do copo da vida? Porque tem adolescente que só bebe o que não presta. Tem criança que só bebe o que não presta, depois quer ficar bem. Então Jeremias 2 fala o quê? A pastora já me avisou 3 vezes que eu tenho que terminar. Vocês podem imaginar a pressão que eu estou aqui, né? Jeremias 2, versículo 12. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados. Por quê? O meu povo fez 2 maldades. O que fizeram? A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas que não retêm as suas águas, cisternas rotas, o copo da morte. Você sabe do que eu estou falando. Se eu pare de beber da morte, comece a beber da vida. Última pergunta. Equipamentos para o novo ano que Deus quer que a gente tenha. Deus quer que a gente tenha uma pessoa nova para um ano novo. Então, Deus tem que transformar a gente. Segundo, Deus quer colocar o cabresto em nós. Porque para você andar no ritmo do Senhor, você tem que estar nas rédeas do Senhor. Eu quero o cabresto de Deus em mim. Eu não quero andar por aí, desembestado, andando para onde quer, fazendo o que quer. Eu quero estar no cabresto de Deus. Quem quer o cabresto de Deus o ano que vem?
Segunda coisa, a viseira. Lembra que eu falei do foco? Você coloca a viseira no animal, que ele não vai ficar olhando para os lados. Eu não quero olhar para os lados em 2024. Eu quero olhar para frente. Eu não quero olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero a viseira do Senhor. Os sapatos têm que estar nos meus pés. Eu vou ler esse verso rapidinho. Meu Deus, já vai dar 10 horas. Ainda bem que é o último estudo do ano, né? Êxodo capítulo 12, o versículo 11 diz assim: como vocês vão comer a Páscoa? Com os lombos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão. É assim que Deus quer que a gente entre em 2024. Cinto nos lombos, sapato nos pés, cajado na mão, prontidão. E a última coisa é as vestes. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Isaías 61:3, o que diz? Tira as vestes de dor e troca por uma veste de alegria. Apocalipse 22:11, o que diz? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu estou vindo para cá, os irmãos podem vir, nós vamos orar por essas coisas para 2024. Peço perdão pelo atraso. Nesse momento, nós vamos apresentar o nosso ano ao Senhor. Primeira oração que eu quero sugerir: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos deu em 2023. Celebramos mais uma vez. Agradecemos nesse altar os dias de vida, os anos de vida. Agradecemos pelo ano, todas as bênçãos de 2023. Faltam 5 dias para o ano terminar, contando com amanhã, e agora nós vamos pedir, nos prepara para 2024. E o preparo que nós pedimos agora: primeiro, faz de mim uma pessoa nova. Eu não quero ser uma pessoa velha, eu não quero ser a mesma pessoa o ano que vem. Muda os meus paradigmas, muda os meus pensamentos, muda a minha visão. Muda eu, Jesus. Renova a mim. Troca os meus sapatos hoje nesse altar. Troca as minhas vestes. Pede ao Senhor vestes novas para 2024. Eu quero uma veste nova, Senhor. Eu quero um sapato novo para as guerras, para as caminhadas, para as jornadas do ano que vem. Eu quero agora uma unção nova na minha cabeça. Renova a unção na minha cabeça, na cabeça de cada um de nós que está no altar essa noite. E agora nós vamos apresentar as mãos e dizer: olha aqui, Senhor. Com elas nós trabalhamos esse ano, e é com elas que nós queremos dar um fruto para o Senhor no ano que vem. Eu abençoo as mãos diante do Senhor agora. Mãos de estudantes que vão estudar, mãos de mães que vão cuidar de sua casa, mãos de pais que vão cuidar de sua família, vão trabalhar. Todas as mãos que trabalham, eu abençoo agora. Especialmente as mãos dos obreiros que fazem a obra do Senhor, abençoo que suas mãos sejam fortes. Eu quero alistar todas as mãos aqui nesse altar para a guerra espiritual. Eu quero proclamar que o anjo do Senhor que está nesse lugar coloca armas novas nas nossas mãos agora, agora, agora. Armas para pegar os inimigos que não foram pegos, os inimigos que escaparam, não escapem mais, sejam pegos pelas armas novas do Senhor em nossas mãos. Eu quero armas novas na mão da igreja para as guerras de 2024. E alguém disse: Senhor, fortalece minhas mãos para a guerra, fortalece os meus dedos para a guerra. Me ajuda a pegar os inimigos, não deixe eles escaparem diante, Senhor, da minha espada, diante do meu arco. Que o meu arco não volte vazio, que a minha espada não volte vazia, mas que ela destrua os inimigos do Senhor. Eu quero abençoar agora o fruto das mãos, eu quero abençoar agora as sementes das mãos, os dízimos, as ofertas, todo o trabalho que você vai investir na vida, na casa de Deus e na vida de outras pessoas. Eu abençoo suas ofertas agora. Eu quero abençoar a vida financeira e declarar: há uma colheita do Senhor, que as nossas mãos vão plantar em 2024. Plantar no terreno certo. Alguém fala para Deus: não deixa eu lançar sementes no terreno errado. Minhas sementes têm que ir para o lugar certo, onde Deus quer que eu invista, nas pessoas certas, na hora certa, na medida certa. Não deixa eu investir meu dinheiro naquilo que não é para eu investir. Não deixa eu colocar o fruto do meu trabalho em lugares errados. Dá-me discernimento em 2024 para aplicar estas coisas na vontade do Senhor. Alguém diz para Deus assim: não deixa eu dar motivo para o inimigo me acusar.
Ele não pode ter acusação contra nós em 2024, Senhor. Me ensina a ter em mente que o inimigo está buscando uma reação minha. Me ajuda a ter em mente que ele está procurando uma palavra errada da minha boca. Ele está procurando eu falar uma coisa, ele está procurando uma reação minha para poder me acusar. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu dei direito para o inimigo, que eu dei a ele o privilégio de ter uma acusação. Eu não posso dar a ele o privilégio dele ter uma acusação contra mim. Alguém fala com Deus: Senhor, me perdoa os testes que eu não passei em 2024. Eu não passei naquelas provas, mas eu quero passar. Eu quero passar agora, Senhor. Eu quero passar. Me fortalece agora, me capacita. Me ajuda a passar no teste da irritação, no teste da impaciência, no teste da ofensa, no teste da generosidade, no teste da perseverança. Me ajuda a passar nos testes que eu não passei. Senhor, me ajuda a passar no teste do dízimo. Muitos não passaram nesse teste. O próprio dízimo é um teste, muitos não passaram. Me ajuda a passar no teste das ofertas do Senhor, da fidelidade na casa do Senhor. Eu oro agora, Deus, por estas coisas em 2024. Eu oro para que os dias sejam providos por toda arma que nós precisamos, por todo discernimento que nós precisamos, por toda graça que nós precisamos. Eu abençoo agora os propósitos. Agora eu vou orar pelos propósitos que estão no coração, ou escritos em algum caderno, em algum papel, em algum lugar. Eu vou apresentar agora os propósitos que você ainda vai escrever até o dia 31. Eu quero pedir agora: Senhor, revela agora para cada um de nós o que deve ser escrito naquele papel. Há uma virada acontecendo de 23 para 24. O que o Senhor quer fazer agora? Traz ao coração deste homem, desta mulher, desta criança, desse jovem, o que o Senhor quer fazer na vida dele em 2024. Que ele escreva naquele papel exatamente o que o Senhor quer fazer. Eu quero liberar as bênçãos do Senhor nesse papel. Quando o teu filho, a tua filha escrever ali, está depositando fé de que o Senhor vai fazer uma virada na sua vida. Senhor, eu quero falar mais uma vez que Tu és o Deus que faz que a mulher que não tem filhos seja mãe de filhos, aquela que vive sozinha, que seja alegre, mãe de filhos e vive em família. Eu quero abençoar os solteiros da igreja e declarar que o Senhor tem uma provisão e traz a provisão. Libera o caminho para o casamento certo, dá a atitude certa, prepara essa pessoa para poder receber a bênção que o Senhor tem. Tira o medo, tira a covardia, tira os pecados nesta área para que possa receber a bênção do Senhor. Agora vamos falar sobre o trabalho de Deus. Deus, essas vidas que estão diante do Senhor são supostas a fazer a Tua obra. Além de cuidar da família, além de cuidar da sua vida financeira, fazer a obra do Senhor. Eu abençoo os obreiros da Tua casa, que vão trabalhar nesta casa, que vão servir. Aqueles que não fizeram nada ainda, que precisam começar a servir, desperta agora as mãos. Toma agora estas mãos para servir na casa do Senhor. Eu abençoo as mãos agora, Pai, que venham servir na casa do Senhor. Quem quer dedicar o seu trabalho ao Senhor, faz agora. Diz: eu te dedico a minha vida para o teu serviço. Eu quero te servir todos os dias da minha vida em 2024. Eu quero te servir, fazer a tua obra. Onde quer que o Senhor me enviar, eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer o teu serviço. Eu estou aqui para servir, para te dar um fruto. Recebe de mim a tua colheita. Recebe 100% da tua colheita na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Encerrando aqui, irmãos, eu queria sugerir 5 áreas de fidelidade. Primeiro, fidelidade na vida de oração. Fidelidade no jejum. Segundo. Terceiro, fidelidade na leitura da Bíblia. Quarto, fidelidade no culto ao Senhor. Quinto, fidelidade nos dízimos do Senhor. Eu quero orar por essas 5 áreas de fidelidade. Na oração, eu quero abençoar a oração agora. Pai, a vida de oração da igreja em 2024. E alguém pede para Deus assim: aumenta a minha oração, me ajuda a orar mais. Eu preciso gastar mais tempo com o Senhor. Menos tempo com o mundo, menos tempo com a televisão, menos tempo com o meu trabalho, com as pessoas, mais tempo contigo. Eu abençoo a vida de oração, multiplica a vida de oração da igreja. Da fidelidade àqueles que já estão orando, dá graça para o teu povo continuar orando. Agora eu vou abençoar os jejuns, todos os jejuns que vão ser oferecidos em 2024. De janeiro a dezembro, todos os jejuns dessa igreja, recebe agora, Senhor. Eu abençoo que os jejuns quebrem as barreiras, tragam revelação, quebrem as correntes e abram as portas, as janelas dos céus e expulsem os inimigos. O Senhor falou que tem espíritos que saem com jejum e oração. Eu proclamo que o Senhor vai desalojar demônios com os jejuns dessa igreja. O Senhor vai quebrar cadeias com os jejuns que a igreja vai oferecer ao Senhor. Recebe, Deus, as ofertas do teu povo, a fé
que o teu povo vai depositar nos jejuns. Agora eu quero abençoar a leitura da Bíblia, o livro santo, o livro que nós amamos. Eu proclamo a revelação na leitura da Bíblia, eu proclamo o amor pela leitura, eu proclamo o prazer na leitura da palavra de Deus. Eu declaro que os momentos de leitura da Bíblia serão momentos alegres, felizes, momentos de paz, momentos de gozo, momentos que você vai ter prazer. Alguém faz um compromisso aí com a leitura da palavra. Quem diz: Senhor, eu vou amar a tua palavra. Senhor, eu vou ler a Bíblia mais do que ver televisão, eu vou ler a Bíblia mais do que ver jogo, eu vou ler a Bíblia mais do que passar o dedinho no celular, eu vou ler a Bíblia mais do que ver Facebook, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou honrar mais a tua palavra do que o Instagram, eu vou honrar mais a tua palavra do que os passatempos que roubam a minha atenção nessa vida. Alguém pede libertação das redes sociais, pede libertação, liberta o povo do dedinho que rola as mensagens sem parar naquele celular, liberta a igreja, Senhor, desse trend cultural que nós temos hoje. Agora nós vamos apresentar ao Senhor os cultos de 2024. Olha, o culto de domingo é um compromisso que nós temos com o Senhor, e você precisa dizer para Deus: eu não posso faltar o culto de domingo, eu preciso ser fiel ao Senhor, eu preciso amar a casa do Senhor, eu quero abençoar os cultos, eu quero declarar: Deus, desimpede o caminho, tira a preguiça, tudo que o inimigo tenta colocar no pé, na frente do povo, para o teu povo não vir à tua casa. Quantas mensagens o Senhor vai trazer em 2024? Quanta palavra de vitória, quanta libertação o Senhor vai trazer, quanta revelação o Senhor vai trazer. Nos perdoa por ignorar o teu alimento, nos perdoa por todas as vezes que nós rejeitamos a tua casa, que nós falhamos no culto, porque poderíamos vir, Senhor, mas ficamos em algum lugar, preferimos ficar com outras pessoas. Perdoa, Senhor, a infidelidade no culto da tua casa. Eu abençoo o teu povo a ser fiel na tua casa. Eu proclamo que grandes milagres o Senhor vai fazer nos cultos da tua casa em 2024. Muita glória nós vamos contemplar, muitos anjos vão trabalhar nesse lugar, muitos milagres vão acontecer em cada culto de terça-feira, cada sábado de encontro dos jovens, cada momento de encontro das mulheres, cada café dos homens, Senhor, cada culto de domingo, cada culto de Santa Ceia, cada culto de estudo bíblico. Eu proclamo, Pai, seja bem-vindo em nosso meio. Nós vamos estar aqui para te receber, nós vamos estar na tua casa. Eu quero abençoar a fidelidade nos dízimos. Eu quero que há muitas pessoas nessa igreja, que não passaram no teste do dízimo. Você poderia pedir a Deus: Senhor, deixa eu passar no teste esse ano, não deixa eu roubar o dízimo do Senhor. Pai, eu oro pelos dízimos agora. Todo espírito que rouba os dízimos, solta os dízimos do Senhor. Eu consagro ao Senhor antecipadamente todos os dízimos do povo de Deus em 2024. Eu abençoo agora a fidelidade do povo do Senhor nos dízimos e nas ofertas do Senhor. Senhor, eu abençoo que tu vais ter um povo próspero, que vai gerar empresas grandes nesse lugar, fazer empresários prósperos neste lugar. Senhor, eu te agradeço agora por estas coisas em nome de Jesus. Quero agradecer por cada ovelha nova que o Senhor vai trazer para Bethesda em 2024, pelo aumento da igreja Bethesda de Marlboro, pelo aumento de Chelsea, pelo aumento das crianças, pelos obreiros novos da tua casa. Eu celebro todas as alegrias que vamos ter nesse lugar. Eu te celebro agora, Pai. Eu abençoo o teu povo com um ano próspero na casa do Senhor. Vou parar aqui, pedir sua atenção um minutinho, porque eu já tenho que terminar, que passou da hora, mas queria pedir para você: não entre o ano sem reconciliar com uma pessoa que você precisa perdoar, porque todas as bênçãos ficam presas quando não há perdão. Lembra da mensagem do Natal? É paz na terra, resolve a briga, para de brigar. Casais, se reconciliem, dá um jeito, para com a briga. Se você está querendo cobrar algo de alguém, abre mão, drop it. Abre mão, perdoa, passa a régua, entra o ano zerado, porque Deus quer trazer bênçãos, mas a falta de perdão impede todas essas coisas. Então não deixe de se reconciliar com alguém. Eu te abençoo essa noite, mais uma vez, com a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus